Olá pessoal, esse é o programa Painel da Cidadania, seu programa semanal que tem como objetivo contribuir para a formação da cultura cidadã. A gente tenta fazer debates aqui que possam ampliar a sua cidadania e com certeza transformar a nossa democracia, que hoje é representativa, numa democracia participativa, onde as pessoas contribuam mais. Nessa semana a gente vai estar aqui com o Marcos de Alencar Dantas, mais conhecido como Marcão, carinhosamente. Marcos Dantas hoje é secretário de Cidades do governo de Brasília. A gente vai bater um papo sobre o desafio de administrar Brasília nessa época em que vários estados estão em bancarrota e o Distrito Federal está diferente dessa forma de administração. Você pode participar conosco através do www.paineldacidadania.com.br ou através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Marcos Dantas, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Eu queria que você fizesse uma apresentação sua, um pouco da sua biografia. Você veio para Brasília à época da inauguração, está aqui desde 1960. Fala como é que você vê essa história de administrar Brasília nesses tempos difíceis e fala um pouco da sua trajetória. Olá, é uma alegria muito grande poder participar desse programa, Rócio, amigos. A minha história é uma história de muitos brasileiros que vieram para essa cidade. Meu pai veio transferido em 1960, ele veio do Rio para cá, eu tinha aproximadamente 2 anos de idade, e aqui construímos toda a nossa vida, toda a nossa história. É importante ressaltar que tudo que eu tenho, tudo que eu construí, tudo que minha família tem, a gente deve a essa cidade. Essa cidade foi muito generosa com todos nós, então é importante deixar isso muito, muito marcado. Essa cidade proveu todas as oportunidades que a minha família pôde ter aqui. É uma família grande, muitos irmãos, nós somos 14 irmãos, enfim, então todos nós conseguimos, com muita luta, com muito trabalho, com muita determinação dos nossos pais, chegar e ter um lugar ao sol. Então hoje eu sirvo ao governo de Brasília, sou um servidor, estou na missão de secretário de Estado das cidades, podendo de fato contribuir com a nossa cidade, como disse, que foi muito generosa com todos nós. É uma missão árdua, é uma missão espinhosa, mas com muito carinho, com muita dedicação, a gente vem trabalhando, sobretudo para poder entregar serviços e obras para a nossa população. Eu costumo dizer que ainda que secretário de Estado, nós somos servidor público, servidor da população. Então isso me envaidece muito. De natureza, eu sou servidor federal de carreira, servidor público de carreira, e eu me encontro já esse período servindo ao governo do Distrito Federal. Então, essa é uma rica experiência que eu estou vivendo nesse momento. Já tive a oportunidade de servir a nossa cidade. Em 1999 eu fui administrador do Lago Norte, depois fui administrador do Guará. Nossa cidade? A nossa cidade, né, Rócio? O Guará é uma cidade que a gente tem maior apreço, maior carinho, enfim. Então, hoje, na qualidade de secretário de Estado, estou ocupando a Secretaria da Cidade desde setembro, quando ela foi criada, que tem por objetivo coordenar todas as administrações regionais. São 31 regiões administrativas, que é coordenado pela minha secretaria. Como eu disse, uma abrangência grande, cuidar de todo o território, de todos esses problemas, articulando os diversos órgãos, as diversas secretarias, para que a gente possa dar centralidade a todas as ações. Isso era muito disperso
e a gente conseguiu, a partir do nosso trabalho da Secretaria, conseguiu dar mais efetividade a essas ações. É importante que agora a gente consegue ter muito mais resultados na ponta. É verdade. Marcão, você é um dos homens de confiança do governador Hollenberg, já esteve em pastas importantes desde quando o governador assumiu. Você assumiu a Secretaria de Governo, estava ao lado do governador, fez a articulação com a Câmara Legislativa. Você também esteve na Secretaria de Mobilidade e hoje na Secretaria de Cidades. O governo Hollenberg, Marcão, enfrenta desafios que se distinguem em relação a outros estados. O seu estado natal, por exemplo, servidores efetivos estão recebendo cestas básicas para sobreviverem. Outros servidores que estão em melhores condições têm ajudado esses servidores. E aqui no Distrito Federal, qual foi o desafio maior em relação a servidor público? Como você falou, que é um servidor público e quer servir ao público. Você colocou mais ou menos a nossa trajetória, esse período de governo, tive na Secretaria de Relações Institucionais, que fazia toda a articulação política, sobretudo com a nossa Câmara Legislativa, um período muito rico do governo, no começo do governo, onde a gente estava ali começando com todas as dificuldades, depois tive a oportunidade de passar um tempo também na Secretaria de Mobilidade, que também pude conhecer uma pasta que é de fundamental importância, que cuida de toda a mobilidade, dos transportes, enfim. E depois, em setembro do ano passado, passei a assumir a Secretaria de Relações Institucionais, ou a Secretaria das Cidades. Bom, Rócio, o desafio de governar, ele é imenso e quando você tem dinheiro, as coisas são mais fáceis. Governar na bonança é mais fácil, é mais generoso. Governar com pouco recurso ou com nenhum recurso é muito mais difícil. Então, primeira coisa é que você tem que usar, sobretudo, a criatividade, a engenhosidade. E mais do que isso, né, você tem que ter mais austeridade. O que nós encontramos, assim que iniciamos o governo, foi um Estado sem nenhum recurso nos seus cofres. Muito pelo contrário, a gente herdou um passivo, uma dívida enorme, com fornecedores atrasados, com muitas contas para se pagar, com servidores da saúde e da educação, sobretudo, com salários atrasados, um 13º atrasado. Então, a primeira missão do governo foi poder equacionar esses pagamentos. Bom, como eu disse, com muita responsabilidade e com muita engenhosidade administrativa, financeira e econômica, a gente foi organizando as contas, foi botando o salário em dia. A gente teve um problema concreto nos 2 primeiros meses de governo. Depois a gente colocou tudo isso em dia e hoje o salário sai normalmente, o salário está em dia com toda a massa, com todos os servidores. Então, isso não é pouca coisa. Para quem recebeu aproximadamente aí 5 bilhões de dívida, com fornecedores atrasados, com diversas contas a pagar, hoje a gente tem ainda um passivo a ser pago, mas eu diria que boa parte desses recursos já foram pagos. Isso traz tranquilidade para a cidade, você movimenta a economia, tudo isso para que a gente possa no dia a dia dar mais tranquilidade à nossa população. Mas o mais importante é colocar a prática, a política do passado. Eu não vou me ater apenas ao passado recente. Eu quero contextualizar como é que as gestões eram feitas na nossa cidade. Eu afirmo com muita tranquilidade que nunca se preocuparam com que o dinheiro era finito, que um dia ele ia acabar. Aqui, é verdade, a generosidade era muito grande. Não existia LRF. Não existia LRF, não tinha limitações, então gastava-se à vontade. Nunca tiveram a responsabilidade com o dinheiro, com os impostos que nós pagamos. Então, sempre se procurou gastar à vontade, isso em todos os aspectos.
na contratação, na formatação de novos acordos, ou enfim, tudo isso eu diria, com muita parcimônia. O Estado nunca foi um Estado responsável com as suas finanças. Então, quando a gente chegou, além de toda a dívida, a gente teve que ajustar diversos contratos, mexer em diversos interesses. Não é contrariar interesses. O que a gente fez simplesmente é fazer com que o Estado se tornasse público, porque o Estado estava privatizado. Quer dizer, é um paradoxo. Políticas feitas para poucos. É um paradoxo falar disso, né? O Estado estava privatizado. Nós estamos fazendo aqui, retornando o Estado para que ele seja público, seja da população. E o Estado estava na mão de grupos de interesse, e nós, com muita responsabilidade, fomos reconstruindo tudo isso. A máquina, ela estava completamente destruída, não só do ponto de vista econômico-financeiro, do ponto de vista da sua gestão também. Então, a crise nos impôs isso. Para você ter uma ideia, Ross, para a gente chegar até aqui hoje, nós precisamos cortar 5.000 cargos comissionados. Nós precisamos, como disse, rever diversos contratos de prestação de serviços que estavam superdimensionados. A gente teve que trazer para a realidade de hoje, reajustar esses valores, contratos vultosos, enfim, repactuar novamente diversos contratos que estavam muito generosos, vamos dizer assim. Então, isso tudo são dinheiro, são recursos que você deixa de ter para você aplicar no dia a dia da saúde, da educação, para que você possa fazer melhoria nas cidades, para que você possa melhorar a qualidade de vida da população. Tudo isso você não contava. Então, se não fosse toda essa austeridade, toda essa política econômica fiscal, eu não tenho a menor dúvida que hoje a nossa cidade se encontraria num caos. Eu quero afirmar com todos os problemas, né, que se não fosse essa gestão, não tivesse esse perfil, um perfil de transparência, um perfil de equilibrar as contas públicas, um perfil de olhar sobretudo o interesse da população, esse Estado estaria hoje num caos social sem tamanho. E quis Deus que fôssemos nós, que estivéssemos na frente desse governo, uma figura como o governador Hollenberg, que está botando essa cidade em ordem. Muitas vezes, Ross, com um custo político muito elevado, porque você tem que fazer cortes, você tem que mexer em muitos problemas, e aí isso traz desgastes. Mas o futuro e a história vai reconhecer todo esse trabalho que foi feito para botar a nossa cidade em ordem. Como disse, é fruto de muito desmantelo por vários períodos. Chega uma hora que isso se esgota, e se esgotou. E, mais uma vez, caiu no nosso colo tudo isso. Mas a gente tem feito, a partir de toda essa problemática, arrumar soluções para resolver esses problemas. Como disse, renegociar contratos, equacionar dívidas e, sobretudo, ajustar o que tem que ser ajustado. Isso traz, por vezes, desgastes, mas eu digo, a responsabilidade é importante a gente colocar, a responsabilidade com a cidade como um todo. Quando eu falo da questão econômico-financeira, e é bom que a gente coloque para o debate, que nós temos hoje uma folha de pagamento, pasmem, que consome 80% de tudo que a gente arrecada. 80% da receita. E quem consome esses 80%? Apenas 7% da população. Verdade. Marcão, hoje você está na Secretaria de Cidades, né? E como secretário, e vocês desenvolveram alguns programas lá. E desses programas tem o programa Cidades Limpas. Como que é esse programa e qual benefício direto ele trouxe para a sociedade, esse programa, nesse momento? Bem, Ross, o primeiro é dizer que a Secretaria das Cidades ela foi criada também com a missão de aproximar o governo da população. Fazer interlocução direta com a nossa população. Como nós estamos tratando de um programa que tem esse viés, que é um viés importante da cidadania, a palavra de ordem,
ao criar a Secretaria das Cidades, o governador Hollenberg se preocupou com essa interlocução direta com a nossa população, que a gente precisa, de fato, estar mais próximo, exercendo a cidadania. Então, nós estamos, com a Secretaria de Cidade, conseguindo se aproximar mais da população, conversar com a população, estar nas diversas cidades. Eu tenho feito muito isso, ido para as cidades. E aí a gente, além de conversar com os setores organizados, com a associação de moradores, a gente conversa com a população em geral. Porque o que acontece? Na prática, a vida, na realidade, né, a vida real acontece nas cidades. Então, sem dúvida. O governo e o nosso serviço, ele tem que estar diretamente ligado às cidades. Porque um serviço bem prestado, né, à população é o que mais importa. A determinação é que a gente possa, além de fazer a interlocução, além de maximizar os esforços em época de crise e canalizar para se fazer um bom serviço nas cidades, você está ali próximo da população. Eu tenho defendido e temos conseguido que, além de tudo que a gente faz, o mais importante é estar aberto para ouvir o que a população tem a dizer. Marcão, você estava falando aí com relação à proximidade, que a Secretaria das Cidades foi criada com o objetivo, num sentido mais paroquial, de aproximar o povo do governo. Um dos pilares de sustentação da democracia é exatamente isso daí, é criar políticas públicas voltadas exatamente para aquele público. Uma política pública feita no sol nascente é diferente de uma política pública criada no Lago Norte. Tem que haver essa distinção e respeitar cada população em seus devidos aspectos de cidades, de costumes. Então, com relação a essa proximidade, a Secretaria das Cidades tem se aproximado do povo, tem conversado, tem ouvido as reivindicações das lideranças locais, ou ela está fazendo um programa específico e único para cada cidade? Olha só, Roça, o que você coloca é a realidade. E, por incrível que pareça, nós temos assim, peculiaridades, diversidades e já culturas. Cada cidade tem o seu jeito de agir, de ser, de se comportar. Então você tem que respeitar muito isso. É muito próprio de cada cidade os seus hábitos, os seus costumes. Então a gente tem que fazer o programa adaptado a essa realidade. A realidade do plano piloto não é a realidade da Ceilândia, obviamente que não. Então o planejamento ele é feito em cima disso também. A gente ouve a população, já tem ali catalogado as demandas, mas, sobretudo, a gente tem a humildade, a tranquilidade, não pode ser diferente, de corrigir rumos quando estamos nas cidades. Muitas vezes você está com uma programação X, Y, Z, você chega ali e você vê que não é bem aquilo. Aí nós temos que ter a flexibilidade para mudar, porque o que nós temos que fazer é atender a população. Veja só, agora mesmo em Santa Maria, a gente viveu casos inusitados, por exemplo, de mudança de parada, aquela coisa de concreta, uma demanda antiga e que a gente, se você tem uma ideia, mais de 20 anos já reivindicava aquilo. Então a comunidade nos pediu, lá em loco, e nós fizemos a mudança da parada. Ou seja, isso para atender a população, porque a parada estava no local que não atendia a população. Parece coisa simples, mas não é. Mas é o dia a dia. É uma vida da pessoa. É a vida da pessoa, o dia a dia da pessoa. Isso que a gente precisa entender. Que ali a gente precisa resolver o problema da população, da comunidade. Então, isso reafirmando a cidade, ela tem soberania muitas vezes para poder indicar o que serviço a gente vai fazer. É dessa forma que a gente tem trabalhado e é dessa forma que a gente vai continuar trabalhando. Marcão, outra coisa, você estava falando aí que o governo, o qual você está fazendo parte, o governo do governador Hollenberg, ele veio dentro de uma turbulência. Um impeachment da presidente, um possível impeachment do vice-presidente que assumiu a carreira, o cargo dela, e tudo isso no mesmo mandato. A gente viu aí Odebrecht,
é mensalão, agora o Marcos Valério está saindo das cinzas e fazendo delação. A gente viu aí Lava Jato, muitos políticos presos, muito político sem nenhum tipo de credibilidade. Como é que a gente consegue fazer política? Uma pesquisa agora há pouco do Correio Brasiliense disse que de 11 pessoas, 9 não querem saber de falar de política. Agora, o que as pessoas têm que saber é que se o hospital está precisando do médico, se está faltando remédio, se nenhum aparelho estatal está funcionando, se o preço do arroz está alto, a única forma de resolver é através da política. Então, o nosso programa tem esse cunho, tem esse objetivo de fazer com que as pessoas participem mais politicamente. Como é fazer política hoje, nessa crise de credibilidade, nessa crise assim de praticamente marginalização da classe política? Olha só, você citou uma pesquisa que demonstrou claramente a falta de representação dos políticos e da política, por conseguinte. O que eu acho? Eu acho que a gente precisa avaliar com muita seriedade tudo isso que nós estamos fazendo na política. Nós somos agentes da política e não é à toa que nós chegamos a esses números, esse descrédito, a esse nível. Primeiro, eu acho que o que está aí não está servindo mais à população. A gente precisa fazer uma análise profunda. Os partidos hoje são verdadeiros cartórios. Então, a gente precisa rever isso imediatamente. Se é isso que a gente quer para mudar a vida pública e política. Se é partidos com donos, partidos cartoriais, partidos que só servem no período eleitoral, isso está ultrapassado. A pesquisa e essa crise, bem na verdade, é uma crise mundial. Essa crise da representação é uma crise que já tivemos aí diversos fenômenos que mostram claramente que o mundo está combatendo esse tipo de prática política. E, por outro lado, a gente não pode esquecer da importância da atuação política, mas não pode ser mais nos modelos tradicionais que nós trabalhamos, que nós fizemos até hoje. Então, esse é um grande debate que está permeando os nossos dias e que vai ser muito, muito agudo em 2018, que é um período de eleições gerais. Então, o que a gente precisa, está claro, não é uma resposta simples, mas o que está aí não serve mais para a população. Eu acho que, e a população tem razão de desacreditar na política. Tem que renovar, acabar com essas velhas práticas. Eu acho também que a gente não pode ficar só nos chavões, tem que renovar, tem que renovar. Renovar o quê e para quê, né? E quem são as pessoas que devem ser renovadas? Porque na eleição todo mundo aparece com a mesma roupagem de bonitinho, de certinho, que vai resolver, que vai fazer. A gente precisa também ter muito cuidado com esse debate, porque as pessoas estão cansadas disso que está aí, dessa fórmula que está aí. Mais uma vez a pesquisa demonstra isso, outras pesquisas também apontam para isso. Agora, o que a gente precisa pontuar é que existem diferenças no comportamento das pessoas. E aí a gente tem que trazer para a gente, né? Você vê escândalos e mais escândalos, problemas e mais problemas, e nós, eu falo isso com muita tranquilidade, aliás, não estamos fazendo mais que a nossa obrigação, servir bem a população, usar o dinheiro público como deve ser usado, em prol da população, mas nós estamos, temos deixado aí, vamos deixar um legado importante para que a população avalie. Nós não queremos aqui ficar nesse discurso maniqueísta entre o bem e o mal. Não é essa a finalidade. Agora, a população tem que entender que existe um grupo que não pode mais voltar de forma alguma. Está aí mostrado, que desviou dinheiro público que poderia estar sendo empregado na saúde. Só no nosso estádio foi desviado mais de 900 milhões de reais. Pasme, 900 milhões. E quem é que foi o culpado disso? Nós temos que apontar o dedo. Nós temos que apontar o dedo daqueles que foram presos, aqueles que estão respondendo o processo. No mínimo, esse é um critério, penso eu, que a população tem que parar e olhar. Espera aí, nem todo mundo é igual. Posso até não gostar de forma generalizada,
é um direito que ela tem, porque ela está de saco cheio mesmo de tudo, né? Só promessa, promessa, promessa. Agora, ela tem que observar também que nessa quadra tem gente com responsabilidade, com gente séria, que está procurando fazer o melhor, está procurando, de fato, construir uma cidade melhor, não com essas práticas que eram práticas do passado. Tem muita prática condenável, né, do patrimonialismo, eram gestores, muitos governavam com a prática do patrimonialismo, só pensavam neles, né, no próprio bolso, enfim. Então, essa prática também nós condenamos, nós temos, inclusive, condenamos e colocamos ela de lado. Como eu disse no momento anterior, nós estamos conseguindo tirar o Estado privado, que era da mão de grupos, e passar o Estado para a mão da maioria da população. Então, esse debate é um debate muito importante, porque ano que vem vamos ter eleição de novo, e a população precisa decidir para que rumo que ela vai tomar. Então, repito, a gente precisa, de fato, sobretudo, estar mais próximo da população, porque não dá também para a gente imaginar que, né, que todo mundo se iguala, se nivela. Isso não pode, eu imagino que isso não pode ser senso comum. Claro que o senso comum hoje é contra todos da política, dos gestores, mas a gente tem que, em algum momento, fazer essa análise, fazer esse balanço, porque senão a gente pode ter uma situação muito pior ainda. Marcão, a gente está chegando ao fim. Lembrando que você de casa pode participar do nosso programa através do nosso site, paineldacidadania.com.br, através do nosso WhatsApp, 6199-811-4665. Marcão, agora eu queria saber de você, Marcos Dantas, por ele mesmo, quais seus projetos futuros, quais seus planejamentos, o que você pode falar para a gente nesse momento? Olha só, eu pretendo, até quando puder, fazer essas entregas à população, mas eu estou sendo muito instado, muito pressionado no bom sentido. Nunca fui candidato a nada. Então as pessoas estão me cobrando a minha posição nessa situação toda. Então eu estou refletindo seriamente a possibilidade de me colocar à disposição do meu partido, que é o PSB, como uma pré-candidatura no futuro. Não por vaidade, eu não tenho mais esse tipo de... Eu não tenho vaidade mais sobre isso. Eu ouvi de uma pessoa que mexeu muito comigo, uma pessoa que corta o meu cabelo, falou: por que pessoas como você não entram na política? Eu falei: eu já estou na política, eu já estou na vida pública. Não, mas um mandato eletivo. Então, pessoas como você, isso me envaideceu, mas eu acho que nós, que queremos o bem dessa cidade, que queremos um futuro melhor para os nossos filhos, que tem propósitos, propósito de bem, eu digo propósito de ter uma política mesmo com P maiúsculo, de ter, de fato, um novo caminho, tá? Um novo momento. Então eu estou eu diria, eu estou fazendo reflexões profundas, porque, como disse, nunca fui candidato a nada, sempre tive militância política, partidária, mas eu estou pensando seriamente em me candidatar, a ser pré-candidato primeiro. O partido tem que passar pelo partido, ser pré-candidato a uma cadeira aí na Câmara Federal. Certo. E você de casa, você que tem que fazer essa análise, sabendo que você é o protagonista principal de tudo isso que está acontecendo, você pode mudar, você tem que fazer suas análises e tem que acabar com essas velhas práticas políticas, com esses políticos que estão aí. Você tem o poder de decisão. Agradeço a você, Marcos Dantas. Muito obrigado por ter vindo ao nosso programa. A você de casa, conto com vocês na próxima semana. Lembrando que você pode assistir esse e outros programas quando vocês quiserem, através do nosso site ou enviando uma mensagem de WhatsApp, que a gente envia o link do programa que você quer ver, para o seu WhatsApp. O paineldacidadania.com.br, o WhatsApp 6199-811-4665. Um forte abraço e até a próxima semana.